Olá gente, tudo bem? Aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E eu realmente não estaria gostando de gastar o meu tempo falando a respeito do STF. Até porque, calma, porque não deixe de assistir o meu último vídeo falando a respeito do Murray Rothbard no livro dele Educação Livre e Obrigatória, tá? É obrigatório que você assista esse vídeo. Até porque no próximo vídeo que eu fizer eu vou falar a respeito da mentalidade anticapitalista de Ludwig von Mises, no livro que ele escreveu. Vai ser um ótimo resumo para vocês, tão bom quanto o último vídeo que eu fiz. Então, pessoal, vou falar um pouquinho a respeito da Suprema Corte e do que tem acontecido. A Suprema Corte fez o seguinte: ela acabou por decidir investigar todos os comentários e fake news que estão rodando a respeito dela. Mas, antes disso, aconteceu o seguinte: o ministro Barroso, chegou lá e explicou para ele o seguinte: olha só, o parlamento não está representando o povo, ele não está fazendo aquilo que o povo acha que deve fazer. Logo, é trabalho da Suprema Corte realizar aquilo que o parlamento brasileiro, aquilo que o Congresso não está fazendo. E por isso nós estamos abordando temas como aborto, como eles legalizaram até o 3º mês, estamos falando a respeito dessa Lava Jato e todas essas questões que o parlamento teoricamente deveria dizer, mas que a gente sabe muito bem que não deveria, porque sob a ética anarcocapitalista não deveria. Tá. Aí, o que acontece? Nós sabemos um ponto fundamental, que é o seguinte: o político, ele lança ideias, ele tem imunidade parlamentar para dizer aquilo que ele bem entender. Certo? Certo. Ele fala assim como todo mundo deveria ter. A imunidade fala o que quiser, mas infelizmente aqui a gente não pode, porque tem o artigo 13, que eu ainda vou falar um pouquinho melhor no meu canal, né? E o político, ele também assume a possibilidade de que vai ter outras pessoas que falem mal dele por causa disso. Ou seja, que ao momento que ele expõe as opções dele, todas as ideias políticas, filosóficas, sociais, econômicas dele, ele aceita que é muito possível que ele seja criticado. Já a Suprema Corte, ela não aceita isso, e esse é o problema. Por quê? Porque, para eles, a Suprema Corte não pode ser confrontada a mudar as decisões dela por causa de pressões populares ou de qualquer outra instituição. Porém, o problema deles é que eles não querem assumir que, ao momento que eles começam a dar opiniões políticas, a fazer militância política, principalmente para o PT, como eles próprios confessaram, o Luiz Barroso, eles também têm que assumir a possibilidade de serem criticados. Porém, eles não conseguem desassociar isso. Eles não conseguem fazer isso. Eles acham que eles podem dar opinião política, podem fazer o trabalho do Congresso e eles podem desrespeitar a lei que diz que o juiz não pode ter filiação político-partidária, mas que ao mesmo tempo eles são ministros da Suprema Corte e não podem ser criticados. E o que eu tenho que falar a respeito disso? Olha, se você tiver que fazer militância política, senhor Barroso, senhor Gilmar Mendes, senhor Marco Aurélio de Mello, se o senhor tiver que fazer militância política, que o senhor vá para a política, ou que pelo menos aceite ser criticado. E você, Dias Toffoli, que eu já estou cansado de abrir meu Facebook para ver hashtag fora Dias Toffoli, fora Gilmar, fora Nhonho, você também tem que aceitar isso. E o fora Toga também tem que aceitar. Até porque não é só isso que importa. O que importa é a gente terminar todas essas barreiras estatais que impedem a gente próprio de falar. Mas eles acham que não, eles acham que são inimputáveis. E o pior que eu vou te falar é o seguinte: me parece também que eles são inimputáveis. E no Estado é exatamente isso. Por quê? Porque segundo a Constituição Federal, caso você não saiba, como é que você faz para dar o impeachment ao senhor ministro da Suprema Corte? O Senado, alguém do Senado tem que apresentar ao presidente da Câmara um projeto pedindo que haja um impeachment de algum ministro. Para isso acontecer, o presidente pode ir lá e fazer
essa espécie de reunião, assembleia para decidir isso. Se uma certa parcela grande do Congresso decidir que sim, isso vai ser mandado para a Suprema Corte. E eles próprios vão decidir se eles vão ser punidos ou não. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que quem decide se ele está errado são eles próprios. Ou seja, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Marco Aurélio de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes. Esse pessoal todo aqui é que vai decidir se eles são errados. Ou seja, o cara que cometeu o crime é o cara que não aceita ser investigado e que, se for investigado e eu abrir um processo, é ele mesmo que vai julgar a si próprio. E vai julgar outro colega que está envolvido contra ele. E esse é o Estado. Então, infelizmente, a gente tem que dizer, a Suprema Corte é inimputável. Por quê? Porque eles julgam a si mesmos. E que pessoa vai decidir julgar a si própria como culpada sendo uma psicopata? Sendo uma pessoa lá do complexo de personalidade B? Eu acho isso muito complicado, tá? E essa coisa de fora a toga, eles fazem o que eles querem. Então, pro Dias Toffoli, não, olha só, eu agora vou ser um parlamentar também, tá? Eu vou representar o povo com as minhas ideias idiotas, com as minhas ideias corruptas, porém, diferentemente do político, eu não aceito ser criticado. Então, eu acho um absurdo eu ser criticado. E aí eu vou abrir um inquérito para prender todo mundo que quer que eu saia. Você vai ter que prender, meu filho, mais de 200 milhões de pessoas. Só que ele não tem a capacidade de entender isso. É um psicopata. E esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando. Essa pessoa faz um inquérito para investigar pessoas que apontaram verdades a respeito dos crimes que ele cometeu e ele próprio julga a respeito disso. E ele acha que ninguém nem tem possibilidade, não tem nem por lei a possibilidade de falar aquilo que ele acha. Não é possível falar mais verdades. E é exatamente isso que acontece no Estado, na Suprema Corte. E não adianta tentar mudar os ministros da Suprema Corte. Porque uma pessoa que é inimputável, ela vai continuar fazendo as coisas dela normalmente e não vai mudar nada se você é um ministro selecionado pelo Bolsonaro ou se é pelo PT. Não adianta. Aquilo ali vai continuar sendo um abuso. E como é que você vai trocar todos esses ministros da Suprema Corte? Eu acho realmente muito difícil. Então, essa coisa de fora toga, olha, eu não acredito muito nisso não. Bom, infelizmente é isso que se deve discutir, em vez de eu estar agora terminando de ler o livro para vocês. Tá? Agora, eu já vou agradecendo logo aqui no final ao Lucas, que eu vou passar o contato, as informações dele, por ter feito a logo do meu canal, que vocês podem ver que é uma espécie de máscara amarela sobre um fundo preto, simbolizando o anarcocapitalismo, o libertarianismo, né? Então, comentem aí embaixo para ver se vocês gostaram e se vocês têm alguma recomendação para ele mudar um pouquinho. Mas ele ainda vai fazer minha banner, quem sabe os meus thumbnails, vai fazer um monte de outras coisas para o nosso canal. E aí eu vou te avisar. Olha só que legal, olha como é que o capitalismo é legal. Nós não precisamos mais do apoio estatal. Por quê? Porque ao momento que nós fazemos uma coisa boa, ao momento que nós fazemos alguma coisa que serve para a sociedade, que é o que eu estou fazendo, vai vir pessoas que nem ele, decentes, que vão gastar o tempo dele, mesmo ele trabalhando, mesmo ele fazendo faculdade, mesmo ele tendo que cuidar da família, mesmo que ele estava fazendo hoje mesmo uma entrevista, ele gasta o tempo dele para falar, olha cara, eu gostei muito do seu canal, eu gostei muito das suas ideias e eu ofereço o meu trabalho, o meu tempo para oferecer o melhor serviço para você de graça. Por quê? Porque ele é uma pessoa, primeiro, que não necessita do Estado obrigando a pagar dinheiro para fazer caridade. Ele não precisa do Estado, olha, a obra do Vadinho é muito legal, então nós vamos confiscar imposto para dar para ele. Não. As pessoas próprias, elas podem fazer isso. Elas olham alguma coisa, elas próprias chegam lá e decidem doar.
elas próprias decidem apoiar alguma coisa. E não é necessário nem sempre ficar o Estado roubando imposto para justificar para dar para os outros, porque tem pessoas como o Lucas e muitas outras que já surgiram no meu canal e que ainda vão surgir depois desse vídeo ou a partir desse vídeo, que vão também oferecer trabalhos para me ajudar. E eu não preciso ficar pedindo para simplesmente o Estado me ajudar. Por quê? Porque tem pessoas como ele para me ajudar. Então, obrigado e até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.